Voltamos a apresentar Jornal Brasil Rural. 10 horas e 52 minutos no horário oficial de Brasília e nós estamos de volta com o Jornal Brasil Rural aqui pela Rádio Agro Hoje, a primeira rádio com programação 100% voltada para o agro brasileiro. E agora com a nossa entrevista do dia. Hoje nós recebemos para este bate-papo o Dr. Álvaro Nogueira de Souza, ele que é professor do Departamento de Engenharia Florestal na Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília, a UNB. Olá, doutor Álvaro, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia para você e para os seus ouvintes, muito obrigado pelo convite. E é um convite para falar de um assunto muito importante para o setor do agro, né? O estudo, né, deriva e faixa de segurança na pulverização aeroagrícola, que teve esse resultado aí divulgado, né, apresentado na quarta-feira passada, né, dia 20, através de uma live no canal do YouTube do SINDAG, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação. Então a gente vai bater um papo para trazer um pouquinho das informações que foram obtidas através dessa pesquisa. Mas para a gente começar, doutor Álvaro, de modo que o nosso ouvinte, né, possa ter uma compreensão clara, né, tanto o ouvinte de dentro da porteira, que já está muito habituado a esses termos, quanto os ouvintes aí de fora da porteira, que não estão familiarizados com alguns temas do agro, né, explica para a gente um pouquinho o que é essa deriva, né, na pulverização agrícola. Bom, a deriva é um fenômeno que acontece na aplicação aeroagrícola, não é? Que faz com que as gotículas com os produtos possam cair de uma forma uniforme sobre a cultura. Essa deriva, então, num primeiro momento, ela é necessária para fazer a cobertura total durante a aplicação, né? Mas existem situações em que essa deriva passa do ponto, passa do limite do alvo pretendido pelo piloto durante a aplicação, e aí ela passa a ser indesejada e pode causar danos a uma lavoura vizinha, a uma área onde tem moradias isoladas no campo, a uma área onde você tem criação de peixe, de animais, a áreas em que você tem coleta de água para abastecimento das populações, não é? Então, a gente tem essa questão da deriva desejada até um certo momento e a partir de um certo momento não desejada, né? Então, o nosso estudo inicial está mostrando que você pode fazer um bom controle dessa deriva. E de que modo que é calculada essa deriva aeroagrícola? Então, ela é calculada em metros, né? Ela é calculada em pés, mas pode ser transformada para metro, né? E para evitar que essa deriva seja prejudicial a esses fatores que eu te falei, que são os vizinhos, as moradias, as áreas de captação de água e criação de animais, de peixes, existe uma instrução normativa número 02, 2008, 2006, que limita, né, faixas de segurança para aplicação de 250 metros até 500 metros. Aí são várias situações, né? Só que essa faixa, largura de segurança, ela não tem uma norma científica, né? Então, o SINDAG e o nosso núcleo de estudos aqui, o NEAGRE, né, Núcleo de Estudos em Atividades Aeroagrícolas da Universidade de Brasília, nós fizemos um primeiro estudo para ver se a gente consegue reabrir a discussão sobre essa largura de segurança, tá? E uma vez feita a reabertura da discussão, a gente propõe uma segunda etapa desse estudo em que nós vamos coletar dados em campo em vários estados da federação. Doutor Álvaro, o senhor, né, foi o coordenador dessa pesquisa, então fala pra gente um pouquinho sobre o que foi obtido como resultado aí, né? O senhor colocou que existe uma faixa, né, de 250 a 500 que está na legislação, né? E quais foram os dados obtidos nessa pesquisa? Bom, a gente trabalhou com tem os números aqui, são dados coletados em 108 municípios, em 14 estados, né? Foi uma base de dados apresentada a gente pelo SINDAG, né? Tem um estudo que foi realizado para
faixa de deposição. Então, a faixa de deposição é aquela faixa em que o produto cai ali logo abaixo da aeronave, quando a aeronave passa, né? E então nós simulamos a deriva a partir dos dados desse estudo e fizemos um modelo de regressão, né, um modelo matemático que expressa a deriva em função de algumas variáveis. Fazendo isso, eu posso chegar depois, no futuro, no campo, e limitar o valor da deriva em função daquelas variáveis que eu consigo controlar, como a altura de voo, velocidade de voo, o tamanho da partícula, sabe? E também evitando aquelas variáveis que eu não consigo controlar, como velocidade do vento, direção do vento, temperatura e umidade relativa. Essas a gente não consegue controlar, é da natureza, mas nós podemos evitar os momentos críticos. Excelente. Nós estamos recebendo para a entrevista do dia o Dr. Álvaro Nogueira de Souza, ele que é professor do Departamento de Engenharia Florestal na Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília, a UNB. E nós estamos falando sobre esse estudo que foi realizado ali pelo núcleo na UNB. Então o senhor já trouxe a base aí desse estudo, que foram, né, diversas cidades em diversas regiões do país. Então a gente pode compreender que essa base ela dá um parâmetro para aplicabilidade em todo o país, doutor Álvaro? Então, esse estudo inicial, ele dá a gente a condição de reabrir a discussão com os órgãos reguladores, né? E aí, a partir da reabertura dessa discussão, sim, ele pode ser, ele é em nível nacional, né? E a partir desse momento em que nós reabrimos a discussão, nós estamos agora em conversa com o SINDAG para uma segunda etapa desse projeto. A gente vai ter uma reunião logo após essa entrevista sobre a segunda etapa do projeto, né? Em que aí nós vamos a campo, porque nós tivemos uma primeira base de dados muito rica, mas uma base de dados utilizada para estudos de faixa de deposição. Então, agora nós vamos fazer um estudo específico para a deriva, né? Que é a segunda etapa do estudo que nós vamos conversar com o SINDAG logo após aqui a entrevista. E de que modo, então, na prática, né, pesquisas como essa, elas contribuem para o dia a dia no campo, para o produtor rural e, claro, né, também para as empresas de aviação agrícola? Então, para você ter uma ideia, Mariana, a gente, vamos supor, se você tem uma faixa de 250 metros, se o avião está se deslocando e a faixa está ali do lado esquerdo dele, 250 metros, cada 40 metros que esse avião desloca, em linha reta, você tem 1 hectare, entendeu? Então, esse 1 hectare, na faixa de 250 metros, cai em 20 metros só de deslocamento numa faixa de 500, também dá 1 hectare. Então, você imagina que ficam muitos hectares em campo em que eu não posso utilizar a aeronave no melhor uso, que seria o máximo possível de aplicação aérea, né? E aí, lá no campo, essa faixa que ficou descoberta, o agricultor tem que fazer a aplicação terrestre, utilizando máquina. E essa aplicação terrestre, utilizando máquina, pode causar uma perda de até 7% da produção, né? Além de compactação de solo e tudo mais. Então, a ideia da gente tentar reduzir, para alguns casos, essa faixa de segurança é dar às aeronaves o maior uso possível e reduzir o máximo possível a necessidade do agricultor de aplicar de forma terrestre, né? Então, nós estamos propondo agora a segunda etapa do trabalho, exatamente essa questão de você ir por classe de produto. Nós vamos estudar tudo isso, né? Tem produtos que vão permitir redução, tem produtos que pode até ter a necessidade de ampliar a área, a faixa. A gente não sabe, vão ser os resultados da segunda etapa do estudo, entendeu? Então já tem traçado aí quais são esses próximos passos para esse estudo? Isso já está encaminhado? Como serão, né, esses próximos passos aí para esse novo estudo, né, dessas aplicações nessas áreas de lavoura? Então, os próximos passos agora envolveria, a gente vai propor aqui estudos em todas as regiões, né? No mínimo 3 estados por região, em que nós vamos fazer coletas em campo específicas para a deriva,
né? Porque no primeiro estudo nós pegamos coletas feitas para a faixa de deposição e estimamos a deriva ali em função das variáveis que nos foram apresentadas. Agora não, agora os dados serão coletados especificamente para ajuste da deriva, e nós vamos utilizar para isso modelos de regressão, né, matemáticos, e também vamos trabalhar com redes neurais artificiais na análise. Excelente, doutor Álvaro. Então, assim, é algo que impacta diretamente no dia a dia do campo. Quando o senhor coloca aí, por exemplo, né, de uma perda de produtividade, ali quando tem que ser feita a pulverização terrestre de até 7%, isso no final da conta, né, quando passa ali a régua, no final da ponta do lápis, impacta muito na produção, na lucratividade do produtor, na sua renda, e é algo que pode ser, né, revertido através desses estudos e pesquisas. Então, isso impacta também no próprio setor aeroagrícola, né, numa ampliação de trabalho, né, de demandas de trabalho, de regiões que ele pode também estar se aprimorando ali para realizar esse serviço. Então, essa visão que a gente tem hoje do agro brasileiro é uma visão que precisa ser divulgada cada vez mais, né, tanto no Brasil quanto no exterior, porque nós temos hoje uma produção que ela tem sido respaldada por pesquisas, né, por ciência, né, essas parcerias com as universidades fazem toda a diferença para a produção, né, doutor Álvaro? Exatamente. A gente, né, é um grupo aqui de pesquisadores, tem um núcleo, o NEAGRE, que é coordenado pela professora Maísa Joaquim. Ela, na verdade, coordenou esse trabalho, eu coordenei só a parte de análise dos dados estatísticos, né? Então, essa interface que a gente faz com o setor produtivo é um ganho dos dois lados, né? A gente, aqui dentro das universidades, nós não teríamos como fazer uma pesquisa dessa envergadura se não fosse a participação direta dos produtores e dos seus sindicatos, dos seus entes de representação, né? E também, lá na ponta, eles não teriam como desenvolver, no nível que a gente desenvolve aqui, né, as pesquisas necessárias para o avanço. Então, é um ganho para todo mundo, né? A gente fica feliz de poder participar e a gente fica feliz de entregar resultados que impactam diretamente. Você acabou de falar aí, 7%, em muitos casos, dependendo de uma situação de uma safra mais difícil, 7% seria o resultado de um lucro possível por hectare, que você deixa lá no campo por esmagar as plantas quando você passa com o trator, né? Então, a ideia é reduzir essas perdas. Excelente. Doutor Álvaro, mais alguma informação que o senhor considera importante trazer aos nossos ouvintes sobre esse assunto? Não, a gente gostaria só de enfatizar, né, a importância da participação dos produtores, das empresas de aplicação aeroagrícola, do sindicato forte que defende, que representa, e dizer que a universidade está aberta, né, nós somos funcionários públicos, né, então nós estamos aqui para fazer o trabalho para o nosso público, que é toda a sociedade. Excelente, doutor Álvaro. Muito obrigado. Agradeço muitíssimo o senhor tirar um tempo na sua agenda para falar conosco nessa manhã, trazendo essas informações tão importantes e relevantes para o agro brasileiro, mas para a população de modo geral também. Então fica aqui a nossa gratidão por aceitar o nosso convite nessa manhã. Eu é que agradeço, estamos às ordens aqui. Encerramos a entrevista do dia que recebeu o Dr. Álvaro Nogueira de Souza, ele que é professor do Departamento de Engenharia Florestal na Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília, a UNB. Nós vamos para um breve intervalo e voltaremos já já com mais notícias. O Jornal Brasil Rural volta já. Rádio Agro Hoje. A rádio que faz a diferença no agro brasileiro.